Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cat, eu sou professora de filosofia de vocês e hoje eu vou estar aqui fazendo a resolução dos exercícios de filosofia que foram passados na semana passada e sanando as possíveis dúvidas que vocês tiveram ao resolver esses exercícios. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu gostei muito do retorno que vocês deram. Não foram muitas pessoas que responderam os exercícios, mas as pessoas que responderam de forma muito positiva, com as suas próprias palavras, demonstrando que vocês pararam, estudaram e absorveram alguma coisa. Outro ponto é que sempre que vocês tiverem dúvidas ou críticas às nossas aulas, a gente sempre vai deixar uma caixinha no final da lista de exercícios para vocês sempre dizerem o que vocês estão achando, como a gente pode melhorar, se vocês têm alguma dúvida, para a gente sempre nos adequar ao melhor rendimento dos estudos de vocês. Bom, vamos começar. A primeira questão era bem simples, estava bem fácil de achar no texto, e era qual é a origem e o que significa a palavra filosofia. E a filosofia tem origem grega e significa amor à sabedoria. A segunda questão era, de acordo com o que foi estudado, o que significa a palavra crítica. E bom, a palavra crítica, ela significa a capacidade para julgar, discernir e decidir corretamente sobre as coisas. Por exemplo, quando nós criticamos alguma coisa, nós estamos dando parte da nossa opinião e também questionando o que a outra pessoa está fazendo, por exemplo. Porque estamos questionando por que ela fez, o que ela fez, se não existe outro modo de realizar. Então, é basicamente isso. A terceira pergunta era quais são os 3 conjuntos de questões que organizam a reflexão filosófica e os 3 conjuntos de questões que organizam a atitude filosófica. E bom, a reflexão filosófica é basicamente fazer uma reflexão com o nosso próprio pensamento sobre as coisas. Então perguntar o porquê por que as coisas são, para que elas servem, o que elas fazem e coisas do tipo. Para a gente estar exercitando a nossa linha de pensamento. E os 3 conjuntos de questões que organizam a atitude filosófica é questionar o que é isso, por que é isso, como é isso, ou seja, ter uma atitude de indagar, olhar para as coisas e tentar entender o que fazem elas serem dessa forma, por que elas são dessa forma, como elas realmente são, se é só isso que elas estão demonstrando ou se tem alguma coisa mais profunda. Então, ela está sempre questionando. A reflexão a gente faz para nós mesmos e a atitude a gente faz para fora, para as outras pessoas. A gente questiona. A quarta questão era para resumir brevemente a história da filosofia, né? Então, nós temos a filosofia antiga, que se inicia no século 7 a.C. Temos a filosofia medieval, que se inicia no século 5, já depois de Cristo. Temos a filosofia moderna, que se inicia no século 15, e a filosofia contemporânea, que se inicia no século 19. E nós vamos abordar todas essas áreas da filosofia ao longo do ano. Vamos começar pela antiga e até a contemporânea. Bom, a questão 5 era: a filosofia tem alguma utilidade? Articule a resposta de acordo com o que foi estudado e com a sua opinião. Então, nessa questão, nada mais era dizer para que serve a filosofia, o que ela faz e articular com o que você acha, para que você usa a filosofia. Então, a filosofia nada mais é do que questionar. A gente usa a filosofia no nosso cotidiano, por exemplo. Quando a gente questiona, nossa, por que você fez isso? Ou, o que faz você pensar dessa forma? Enquanto a gente está questionando, nós estamos sendo filosóficos, porque a gente está indagando e tentando compreender e querendo sempre saber mais. E aí também vocês podiam articular com a sua resposta, né? Com a sua opinião. Por exemplo, eu não tive uma ótima experiência
na escola com filosofia e tal. Mas depois, quando eu parei para estudar a parte para o cursinho, para o Enem, eu fui gostando bem mais e aprendendo muito mais as coisas, entendendo para que ela servia e compreendendo que várias vezes, mesmo sem a gente perceber, a gente está sendo filosófico, sabe? Questionando, indagando, compreendendo, fazendo reflexões, que é muito importante. A questão 6 era o que é um oráculo, né? Então, a gente tem duas respostas, né? Eu esperava que vocês colocassem as duas e a maioria das pessoas colocou as duas. A gente pode receber um oráculo, a gente pode consultar um oráculo. Quando a gente recebe um oráculo, é que a gente está recebendo diretamente uma resposta misteriosa enviada por um Deus sobre algum questionamento que nós fizemos. Ela vem diretamente até nós, porque nós recebemos. E quando a gente consulta um oráculo, é quando uma pessoa especial, que é a Sibila, ela recebe uma mensagem divina e transmite ao ser humano que fez esse questionamento. Então, Sibila é um personagem, né, que recebe essa mensagem e a transmite para as outras pessoas. A questão 7 era o que a frase "conhece-te a ti mesmo" quer dizer. Bom, primeiramente, essa frase nós vimos que ela era o principal oráculo de Apolo, né? E nada mais quer dizer que muitas respostas que nós estamos procurando, elas estão dentro de nós, que nós precisamos conhecer a nós mesmos para conseguir buscar essas respostas, porque nem sempre as respostas estão no outro, às vezes ela está dentro de nós e que basta nos conhecermos bem que vamos encontrar diversas respostas. Por exemplo, muitas pessoas, inclusive eu, travo, não consigo. Se alguém me perguntar rapidamente, assim, fale 5 qualidades suas, 5 defeitos seus, a gente dá uma travada, porque a gente não é ensinado a pensar em nós mesmos, não somos ensinados a questionarmos nós mesmos, a nos conhecermos profundamente. A gente sempre está aprendendo sobre diversas outras coisas. E a filosofia está aqui para aprendermos mais sobre nós mesmos, para aprendermos de onde vêm as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente faz e por aí vai. Porque muitas vezes dentro de nós temos as respostas para diversas perguntas. E por fim, a última pergunta, que era por que Sócrates é considerado o pai da filosofia? E bom, se vocês lembrarem da história, se vocês tiverem lido o material que a gente mandou, vocês vão lembrar que Sócrates foi ao santuário consultar um oráculo, porque muitas pessoas chamavam ele de sábio, mas ele não entendia muito bem o que sábio queria dizer. Então, ele foi consultar um oráculo para perguntar se ele era um sábio. E quando ele questionou ao oráculo se ele era um sábio, ele foi questionado de volta sobre o que ele sabia. E aí ele respondeu que só sei que nada sei, assumindo que ele entendia que ele não sabia de todas as coisas, embora ele soubesse de várias coisas. Ele entendia que a sabedoria, ela não é tão rasa, ela é infinita. E quanto mais a gente sabe sobre uma coisa, menos a gente sabe sobre tudo, porque a gente vai se aprofundando sobre um assunto, sabendo cada vez mais de menos coisas. Então, ele é considerado o patrono da filosofia porque jamais se contentou com as opiniões estabelecidas e com os preconceitos da sociedade, questionando sempre todas as pessoas e todas as coisas, assim buscando respostas para as indagações feitas. Bom, pessoal, era basicamente isso, a nossa lista de exercícios. Eu espero que vocês tenham entendido, que esse vídeo tenha ajudado vocês. E vamos continuar o nosso assunto agora
Vamos começar pré-socrático e depois vamos começar Sócrates, especificamente. E eu espero que as aulas estejam sendo positivas, então sempre dei um feedback pra gente sobre o que vocês estão achando, como podemos melhorar. E qualquer dúvida, podem me mandar mensagem ou deixem no formulário, tá bom? E é isso, bons estudos!